Sabe quando a gente ouve alguém falar, eu queria que a minha igreja fosse como a igreja primitiva? O que será que vem à mente dessa pessoa? Uma comunidade perfeita, sabe? Sem briga, sem pecado, sem confusão nenhuma? Ou será que a realidade era outra? Hoje, a gente vai mergulhar na Bíblia para descobrir como era de verdade essa tal de igreja primitiva, e o ponto central é esse. Ela não era uma vitrine de gente perfeita, mas sim um testemunho vivo da graça de Cristo construindo o seu povo. Então, sejam muito bem-vindos à nossa nova série sobre a Igreja Primitiva. E para começar, no nosso primeiro episódio, a pergunta é essa: o que foi essa igreja de verdade? A gente vai fundo nos seus alicerces, nos mitos que criaram e, claro, na sua verdadeira identidade, direto da fonte, direto das Escrituras. Ok, vamos direto ao ponto que talvez seja a maior idealização de todas. Essa igreja era um lugar perfeito, onde todo mundo se dava bem o tempo todo, a comunhão era sem falhas, sem nenhum problema? Olha, a resposta curta e direta é não, de jeito nenhum. Entender isso, aceitar isso, é o primeiro passo para a gente poder aprender as lições certas com eles. Para a gente começar essa jornada, a primeira coisa é ajustar o nosso vocabulário. O que a gente quer dizer, afinal, com a palavra primitiva? Porque o sentido dela aqui é a chave que abre a porta para todo o resto da nossa compreensão. E é aqui que muita gente se confunde. Primitiva não tem nada a ver com algo atrasado ou pouco desenvolvido, sabe? Pensa mais como primícia, os primeiros frutos. Significa a igreja primeira, a original, aquela que serve de fundamento, que foi construída sob o ensino dos apóstolos, com o próprio Cristo sendo a pedra principal. É o nosso alicerce. E por que entender isso é tão importante? Porque se a gente erra nessa definição, a gente cai em dois extremos perigosos. O primeiro é o da nostalgia. É quando a gente inventa um passado de ouro que nunca existiu de verdade e fica tentando voltar para ele. O segundo é o do pragmatismo. É quando a gente ignora completamente o fundamento e sai adotando qualquer coisa que parece funcionar hoje, trocando a fidelidade por uma suposta eficiência. A igreja primitiva, na verdade, nos chama para uma coisa bem melhor: fidelidade ao Evangelho. Certo. Então, se o segredo não era a perfeição, o que é que definia essa igreja? O que fazia dela o que ela era? O livro de Atos nos dá um retrato bem claro da rotina, da vida deles. Existiam 4 práticas fundamentais nas quais eles perseveravam. Vamos dar uma olhada nesses pilares. A Bíblia é muito direta. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, a gente encontra o que é quase um raio-x do coração da igreja. Um resumo da sua vida diária em 4 práticas constantes, 4 pilares. E aqui estão eles. Primeiro, a doutrina dos apóstolos, o ensino firme da palavra. Segundo, a comunhão, a famosa koinonia, que vamos combinar é muito mais do que um cafezinho depois do culto, né? É vida compartilhada, é cuidado real, compromisso um com o outro. Terceiro, o partir do pão, a celebração da ceia do Senhor. E quarto, as orações, que eram a base da dependência total deles em Deus. E a palavra-chave que conecta tudo isso é perseveravam. Não era um evento de vez em quando, era rotina, o ritmo constante da vida deles. Agora que a gente viu os pilares, a base da igreja, vamos voltar a encarar de frente aquele mito da perfeição. E o mais interessante é que a própria Bíblia se encarrega de mostrar a realidade sem nenhum romantismo. Então, o ponto crucial é este. O mito vem de uma ideia de perfeição impecável, mas a realidade que a Bíblia mostra é a de um povo em processo de santificação. Eram pessoas salvas pela graça, sim, mas que ainda lutavam contra o pecado, que estavam aprendendo a obedecer ao Senhor no dia a dia, com tropeços e acertos. E a Bíblia não esconde isso, pelo contrário. Em Atos 5, a gente vê um pecado gravíssimo de mentira e hipocrisia com Ananias e Safira. Logo depois, em Atos 6, surgiu um conflito interno, uma treta sobre a distribuição de comida para as viúvas que quase racha a igreja. E se a gente for para a carta aos Coríntios, então, Paulo precisa lidar com divisão, partidarismo, uma desordem terrível. Era uma igreja real, com gente real e, consequentemente, com problemas bem reais. Bom, se a igreja não era perfeita, qual é então o verdadeiro modelo que ela nos deixa? O que a gente deve olhar para ela e admirar e o que a gente deve buscar imitar? Aqui está a grande virada, o ponto central de toda essa nossa conversa. O modelo que a igreja primitiva nos deixa não é uma perfeição inalcançável, mas sim a perseverança na fé no meio das imperfeições.
É um testemunho de como Deus, pela sua palavra, pela sua graça e até pela correção, sustenta o seu povo, mesmo com todas as nossas fraquezas, conflitos e pecados. A glória, no fim das contas, é toda de Deus, não de uma suposta perfeição humana. Então, guarde isso no coração. A igreja primitiva é o nosso fundamento, o modelo de fidelidade, de perseverança e não de perfeição. E na nossa próxima conversa, a gente vai ver o que foi o motor, a ignição disso tudo, o Pentecostes e a descida do Espírito Santo, o evento que deu poder e deu início a toda essa jornada incrível. A gente se vê lá.